criado, né, e gerenciado pelo professor Gutenberg. Uma salva de palmas aqui para ele. Bom, hoje a gente vai ter o tema principal, né, que está sendo falado na maioria das salas de aula agora do colégio, que vai ser a prova do IDEB-SAEB, certo? A gente vai falar um pouco sobre o que é, como funciona, para que serve, e é isso. Vamos trazer também pessoas para conversar com a gente sobre essa prova e tirar algumas dúvidas de vocês também. É isso. Então, vamos chamar agora os convidados da gente, né? Professora Eliane. Por favor, suba com a gente. E o nosso segundo convidado, representando a área de exatas, Daniel. Boa tarde para você. Deixa eu falar uma coisa antes. Olha só. Para quem não sabe, a Rádio e TV Mostradinho, o ano passado era eletiva, esse ano se tornou clube, certo? A gente está com esse projeto do professor Nota 1000, da Secretaria da Educação, e essa semana o projeto foi aprovado no Educador Transformador. A gente vai para a segunda etapa, certo? Com o projeto, beleza? Foi a única da área, viu? Um projeto para concorrer no Estado. Bom, então vamos continuar aqui, né? Vocês vão contar essa entrevista com a gente. No caso, eu, Eduardo Leôncio, aluno do terceiro ano de mecânica aqui da City, e com Duda. E comigo, Maria Eduarda, do terceiro ano de design de imóveis. Então, a gente queria começar fazendo algumas perguntas, né? A gente só vai ter 2 entrevistados hoje, porque o nosso terceiro entrevistado teve um imprevisto, mas ela dá para chegar mais tarde, que vai ser a nossa gestora pedagógica, né? Lidiane. Então, a gente queria começar com uma pergunta aqui bem básica para os professores, o que é a prova do SAEB? O que ela mede? Como ela funciona? Boa tarde. Bom, a prova do IDEB, ela tem como objetivo avaliar o desenvolvimento dos estudantes, né? Isso é uma prova de nível nacional, que a sua sigla indica justamente o quê? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. E ela é organizada desde 2007, ela é realizada desde 2007 pelo INEP, Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, de Estudos e Pesquisa, vinculado ao MEC, tá? E, por sua vez, o MEC estipula notas a nível de escola, município, estado e país, sempre com o objetivo progressivo, ou seja, a cada 2 anos estipula uma nova média para ser batida. Em 2023, lembrando que a prova do IDEB é sempre em anos ímpares, tá? E em 2023, a média estipulada foi de 4,5. Eu não me recordo agora qual foi a média da escola, mas eu acredito que, não sei se a professora Eliane tem essa informação, que a média desse ano é um pouco maior, porque sempre tem o objetivo de estipular uma nova média. Boa tarde a todos vocês. Complementando aqui a fala do professor Daniel de Matemática, em relação ao IDEB-SAEB, essa avaliação acontece de 2 em 2 anos, como ele falou muito bem, em anos ímpares, para avaliar a qualidade do ensino nos componentes língua portuguesa e matemática. Temos o IDEB, né, isso, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e nós temos o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Agora, nossa outra convidada, nossa gestora pedagógica, Lidiane, chegou e a gente convida ela. Uma salva de palmas.
Bom, a nota do IDEB, ela avalia dois fatores, associa dois fatores. A prova do SAEB, como a própria professora Eliane já falou, e também um outro fator, que é o índice de aprovação e reprovação dos alunos mediante todo o seu ensino médio, de acordo com os alunos que começaram o primeiro ano e terminaram o terceiro ano. Lembrando que também é feita essa prova do SAEB para os anos finais do ensino fundamental, tá? Aí eles associam justamente isto, a nota tirada na prova do SAEB e o número de reprovados. Ele associa esses dois fatores para estipular uma média. E também as questões do SAEB, ele tem valores diferentes, mediante ao número de acerto geral. Ela é uma nota chamada padronizada, não é uma nota fixa. Cada questão vale 1 ponto. Não, ela é calculada de acordo com o número de aprovação, de acertos e erros. Tá? Então, por exemplo, uma questão que seja considerada mais difícil, que muito mais pessoas errem, vai valer uma pontuação maior para aqueles que acertam e assim sucessivamente. Além disso, a nota varia de 0 a 10 e, como eu já disse antes, ela tem sempre uma meta estipulada para cada estado, município e, no geral, para o país. Bom, sobre essa meta, né, esses dados, essa estatística que o IDEB ele mede, vocês acreditam que essa estatística é um reflexo real da educação ou só mais um dado? Boa pergunta, muito boa pergunta. Do meu ponto de vista, eu acredito o seguinte: ele é um parâmetro que tem que ser levado em consideração. Agora, retratar todo o ensino a uma nota como esta é difícil de determinar se o ensino é bom ou ruim. Ele é apenas um parâmetro, é algo para ser avaliado, porque é uma forma do país, por exemplo, saber o nível de instrução dos alunos por estado, município, por região, tudo isso. Então, é um parâmetro, é uma forma de ser avaliado o ensino, a qualidade do ensino, mas não é algo que determina a qualidade, não é ele que vai realmente, isso no meu ponto de vista, determinar se o ensino está sendo de bom ou ruim, né? Ele é só parâmetro. Você consegue ter uma noção da evolução dos estudantes. Você consegue, pelo menos, ver diante da nota, dessa métrica, né, que eu falei, ao desenvolvimento. Agora vamos para a próxima pergunta. Eu queria saber se os professores da nossa instituição estão preparados para a chegada dessa prova e também com isso que é novo, né? Porque antes não era muito mostrado, mas com os alunos, né? Porque muitas vezes muitas dúvidas. A gente quer saber. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Uma satisfação muito grande estar participando desse momento com vocês e para falar da importância também desse momento, né? E quando o Duda falou a respeito dos professores, esse ano a gente fez um trabalho bem legal, né? A professora Eliane, junto com o professor Rafael, com a professora Karina, os professores ligados ao português e matemática mesmo, eles já vêm focando em cima da questão do SAEB, né? Porque a gente sabe que a gente tem capacidade de atingir o nosso IDEB. E esse ano a gente fez diferente, né? A gente se reuniu com todos os professores, repassou tudo sobre o IDEB. A professora Eliane com o professor Rafael viu todas as habilidades que devem ser trabalhadas para se fazer uma boa prova. Os professores também debateram como é que eles podem se unir para, de certa forma, avançar nessas habilidades, para, de certa forma, sanar um pouquinho das dificuldades de vocês em determinadas habilidades. Foi feito um plano, né, a pedido da secretaria também,
para a gente verificar qual seria a nossa meta, como a gente tinha que fazer. Então, tudo o que depende dos professores, Eliane, junto com o Rafael, com a coordenação, a gente fez a nossa parte, né? A gente acredita muito na capacidade de vocês, porque não depende só da escola, é o índice, que ele também monitora a frequência de vocês. Quantos alunos participaram, né? Inclusive, em 2023, a nossa problemática foi porque é como se tivesse dado um probleminha no censo, né? Na indicação da escola. Veio provas de alunos que já tinham sido transferidos e alunos que estavam estudando conosco, a prova não veio. Com isso, a nossa nota baixou também, prejudicou a escola. Por isso que é muito importante que 100% dos nossos estudantes façam essa prova, né? Porque os professores já estão alinhados. Só precisa, a gente, de certa forma, entende e sabe da capacidade de vocês e rumo ao nosso IDEB, que com certeza vai ser sucesso esse ano. Em relação ao que Lidiane falou, vocês sabem que estamos trabalhando também. Nós temos uma aula direcionada ao IDEB, não é isso? Vocês estão tendo esses materiais divulgados nos grupos de sala de aula, nos grupos gerais, e estamos dando tanto em relação à matemática como à língua portuguesa, em parceria com a professora Karina, que é a professora das terceiras séries de composição de aprendizagem. Portanto, durante a semana, vocês estão assistindo aula de conteúdos anteriores, ou seja, de provas de anos passados do IDEB e SAEB. Isso é muito importante para melhorar e também vocês saberem o que vocês irão encontrar, se deparar no dia da prova nossa. Como a senhora é a professora que mais fala da gente, né, sobre essa questão do IDEB, do SAEB, a senhora vem falando muito sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta mais voltada para a senhora e para a Lidiane, que nós estamos muito responsáveis por essa parte, que é como enganjar os alunos, como enganjar os professores nessa questão da prova, da importância dela e para que ela serve. Vamos dividir aqui, né, Lidiane? Passo para a Lidiane, como minha coordenadora. Eu acho que engajar os professores foi mais fácil, né? Foi mais simples. Porque a gente acaba chamando a responsabilidade para eles também. A gente não pode focar só em português e matemática. A gente sabe que outras disciplinas podem trabalhar a respeito das questões e das habilidades. Foi muito tranquilo. A nossa maior preocupação sempre é engajar os estudantes, que muitas vezes não sabem da importância desse momento. Quando a gente diz que é para avaliar a educação básica, está avaliando vocês. É o que eu digo desde lá no início, que vocês fazem as avaliações de monitoramento, né? Aí depois eu pedi, lembra que os professores mostrassem a vocês quantas questões vocês acertaram, quantas erraram, assim. É porque a gente sabe que vocês são fantásticos e muitas vezes vocês fazem a prova muito rápida, pensando em ir embora e ser liberado. Onde vocês, de certa forma, estão se avaliando para o Enem da vida, para o processo seletivo, para o concurso público. Isso é uma forma de vocês se avaliarem. Por isso também que junto com os professores a gente montou algumas estratégias para esse momento de prova, que vocês vão saber logo depois, vai ser surpresa, né? Mas assim, é muito importante esse empenho de vocês, que vocês participem, né? E eu acredito que assim, os professores estão muito focados para isso. E a gente pede também aos líderes de turma, a vocês mesmos, que ajudem os colegas de vocês, que perguntem, que debatam sobre essas questões, que façam uma prova com tempo, com qualidade, sem aquela correria, que vocês vão se dar muito bem. E depois a gente vai passar bem direitinho para vocês como vai ser toda essa logística de data, de horário, para ser bem tranquilo. Eu acho que isso é muito legal, até porque geralmente os assuntos que são dados, né, como revisão para a prova, a gente já viu, né, e às vezes fica, para motivar os alunos, fica às vezes muito cansativo, né? E isso que a senhora falou para motivar, assim, dar um foco é muito legal.
E o que é interessante é que muitas questões das provas vocês já viram, às vezes com outros números, né, com outra logística, assim, mas vocês, se vocês focarem, vocês conseguem resolver, né? Então, assim, os professores, eu estou achando que eles estão trabalhando de forma mais incisiva, sabe? Eu acho que está sendo bem legal, assim. Eu peço a vocês que não faltem essas aulas do IDEB, é muito importante. Está muito próximo da prova, né? Já vai ser o mês que vem. Então, assim, não perca a oportunidade de estudar. E essa importância também em relação a vocês realizarem essa prova é uma experiência que vocês vão ter para o Enem, que será agora em novembro. E, como a professora Lidiane falou, em relação a concursos públicos, isso é muito importante. Até porque muitas vezes, quando eu estou com professora de português em sala de aula e falo sobre as habilidades não é necessariamente somente você saber língua portuguesa e matemática, mas também todos os outros componentes. Porque o aluno não só faz leitura em português, o aluno não só interpreta em português, o aluno não só faz cálculo e matemática, todos os demais componentes é necessário vocês terem esses 3 conhecimentos. Portanto, essa prova é de suma importância para o Brasil, principalmente para a Paraíba, para saber como é que está a qualidade de ensino no componente de língua portuguesa e de matemática em relação ao último ano do ensino médio, que é a 3ª série que vocês estão basicamente concluindo. Falta o quê? 3 meses, já é isso? Portanto, isso é muito importante. Conhecer como é que está o conhecimento dos nossos alunos, se vocês realmente estão aprendendo essas habilidades, se vocês conseguem desenvolver essas habilidades de forma coerente, coesa. Isso é muito importante. Importante não somente para você, enquanto protagonista, mas para o teu projeto de vida. A gente também queria saber como a gente em casa, também nossos pais, familiares, possam nos ajudar, o que faz a diferença para manter a gente nessa linha para a prova. Se a família realmente faz a diferença. Claro que faz. Eu acho que a perspectiva de maior influência que a gente tem que ter são os nossos pais, né? Eu tenho esse princípio como pai, inclusive. Eu acredito muito que a maior influência que vocês podem ter em qualquer área da vida é dos pais, né? Da família, das pessoas que vocês têm como representante de pai e mãe. Inclusive nessa prova, só para abrir um parênteses, eu pesquisei, fiz uma breve pesquisa. Em 2023, a média do estado foi 4 para o ensino médio e 4,6 para anos fundamentais, anos finais, né? Nono ano e tal. Aí, diante desse cenário, é bom salientar o seguinte: o principal objetivo da prova, e entrando na pergunta, é tentar realmente fazer uma prova concentrada, porque eu acredito muito que você vai fazer qualquer prova de Enem, de concurso, é muito fácil se distrair. Então, é um bom ponto vocês tentarem trabalhar a concentração. E é nesse ponto, muitas das vezes, que a família se faz presente. Vocês em casa, com o pai de vocês, no meio da família, tentar se concentrar em algo e pedir justamente, às vezes, a ajuda deles para tentar realizar a tarefa de forma concentrada, porque eu acho que o local que a gente mais se distrai é em casa. É um celular, é uma rede social, é uma TV ligada, é os vizinhos fazendo barulho, tudo isso. Então, eu acho que o maior ponto que vocês podem tentar buscar para fazer uma boa prova é trabalhar a concentração. Porque eu acredito que muitas das vezes dando aula, acho que
muito dispersos, às vezes, os alunos, e numa hora da prova é necessário concentração até para fazer uma boa interpretação de uma questão. Tem questões que são fáceis, mas se não tiver uma boa concentração para interpretar corretamente, seja português, matemática, você perde, às vezes, uma questão que é bem simples. Então, eu acho que busquem o apoio, no caso de falar com os pais de vocês, para trabalhar essa parte de concentração, ter tempo para dar uma revisada nos assuntos em casa. Eu sei que tempo é algo difícil, já que a gente trabalha na escola integral, mas se faz necessário esse esforço, porque além do IDEB, o Enem é logo ali também, né? Então tem que ser trabalhado toda essa parte, tá? Bom, a gente sabe que a prova ela traz um pouco dos questionários socioeconômicos, né? Que para muito a gente às vezes pensa que é uma burocracia, mas eu queria saber o porquê desse questionário socioeconômico na prova, o que ele interfere no quesito da prova e no índice que ela está medindo. É porque, na verdade, até quando vocês fazem a inscrição no Enem, eles fazem essa pergunta. É uma forma de medir, né? A gente sabe, de certa forma, que cada região do nosso país tem uma realidade diferente. Então, eles têm que fazer esse levantamento, eles têm que entender um pouquinho quem é esse aluno que está sendo avaliado. Por isso que é a importância desse questionário, entendeu? Por isso que naquele momento também, do Enem na inscrição, eles fazem essa pergunta. Porque ele quer, de certa forma, avaliar o nível de cada um de vocês, a questão social de vocês. Ele quer entender um pouquinho quem é você que está fazendo essa prova. Por isso que eles fazem também esse questionário. É bom levar em consideração que se ele simplesmente fizesse a prova sem avaliar quem está realizando a prova, ia ser um número muito frio, digamos assim. Porque esse é só um número. A partir do momento que tem essa pesquisa socioeconômica, ele associa o resultado de acordo com as suas respostas, a atual classe social, digamos assim, ou o meio em que você está inserido. Porque assim ele consegue traçar o nível de instrução mediante o seu nível de econômico, né? Em que classe social econômica. É por isso que é feita essa questão socioeconômica, né? Para associar o resultado acadêmico com a classe social. O SAEB, ele prepara a gente para o futuro ou aprisiona no presente? Bem, com toda certeza, o SAEB, ele prepara o aluno, ele vai preparar cada um de vocês para o futuro, para se deparar com avaliações da universidade, que quando vocês saírem daqui, esperamos já isso, professor Lidiane, todos nós temos esse desejo de vocês saírem da escola rumo à universidade, ou aquele que quer ir para o mercado de trabalho. Com toda certeza, o SAEB em si, por ser uma avaliação, e essa avaliação, ela é importante para verificar o índice de qualidade do ensino dos nossos estudantes. E o importante da escola integral é que vocês, a cada dia, estão sendo preparados em todos os componentes que vocês assistem aula durante o dia. E vocês vão se deparar com provas, não somente em universidade, mas também no mercado de trabalho. As empresas hoje estão pedindo provas para admitir o funcionário. Concursos públicos também. Portanto, o SAEB é um processo no qual irá preparar vocês, para vocês saberem de fato como são. Vocês já têm o costume do dia a dia, vocês fizeram educação básica. Vamos falar da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, se chegaram ao ensino médio, a educação básica. Mas vocês ainda vão chegar o quê? No mercado de trabalho. Vocês ainda vão realizar concursos públicos. Vocês também irão fazer o quê? Enem, em breve, novembro, né, gente? Portanto, estamos trabalhando focado. Foi o que Lidiane falou. Nós já temos as nossas estratégias. Em breve vocês irão saber. Nós já estamos trabalhando cadernos, carreiras
enviou cadernos de português e matemática. Recebemos de português, Liviane, como você já nos passou, 9 cadernos. Eu, juntamente com a professora de língua inglesa, que ela é professora de recomposição de vocês da 3ª série, já estamos o quê? No último caderno. Portanto, passamos para todas as 4 turmas de forma fiel todas as questões, porque aquelas questões que eu já havia falado para vocês em sala de aula são questões de SAEBs anteriores, que acontecem de 2 em 2 anos, em anos ímpares. Portanto, vocês no dia, que será agora em breve, em outubro, vocês ao chegar e realizar a prova, vocês já vão com experiência, já com a nossa preparação. E a prova do SAEB já vai dar uma experiência para o Enem, para o mercado de trabalho e para o quê? A universidade, que é o Enem, não é isso? E o concurso público. Bom, a senhora falou tanto da formação, do Enem, que é algo que a maioria daquele pessoal busca, que é a formação, a profissionalização de uma área que a gente tanto sonha. Só que a gente vê que cada vez mais o índice de pessoas se formando está diminuindo. Então, como vocês estão há tantos anos nisso, eu queria saber da visão de vocês, o que é que leva a essa evasão do colégio? O que é que leva esse pessoal a desistir cada vez mais? Eu tenho percepção que o que leva a esse distanciamento, o aluno, que eu sou professora, mas eu fui aluna oriunda da rede pública, Liceu Paraibano. E eu percebo hoje o que leva o aluno a se distanciar da universidade é a necessidade imediata de entrar no mercado de trabalho. Uma ótima pergunta essa, né? Não sei se vocês assistiram recentemente, inclusive, hoje o número de alunos que estão entrando em faculdades EAD superou as faculdades presenciais, né? Que antes era o contrário. Muitas vezes as pessoas nem sonham em ingressar numa instituição de ensino superior, porque elas querem entrar logo no mercado de trabalho, né? Então isso pesa muito de cada realidade do estudante. Aqui mesmo a gente faz todo aquele levantamento, quando se inscreveram no Enem, a gente fica no pé, pegando, e a gente até entende quando o aluno diz que não é o sonho dele. Se eu entro numa escola integral e diz que eu tenho que focar no meu projeto de vida, e se o meu projeto de vida for não ir para a universidade, né? Hoje em dia, a mídia está influenciando muito que você não precisa ter uma formação para você ganhar dinheiro. É só você digitar influência, né? Está sendo tão mais prático se ganhar dinheiro. Eu estar ali mostrando minha vida diariamente e as pessoas focando naquilo no meu dia a dia. Então as pessoas começaram a mostrar como seria ganhar dinheiro mais fácil e muito dinheiro. E foi desfocando muita gente, né? Então a realidade varia demais, de pessoa para pessoa, de sonho para sonho, de cada realidade, né? Mas o nosso papel quanto escola é trabalhar em cima do sonho do nosso aluno. É dizer que ele sim é capaz, e a gente está aqui dando as mãos até ele alcançar a meta dele. Mas se caso ele não queira, né, aí é uma decisão sua pessoal. Eu trabalho numa faculdade semipresencial, né, há alguns anos, desde 2017. Então eu ando em muitos lugares aqui na Paraíba e hoje a gente tem polo até fora da Paraíba, no Rio Grande do Norte. E eu vi que é uma possibilidade para pessoas que não concluíram, não tiveram oportunidade de entrar no curso superior, fazer um semipresencial desse. Eu fui tutora de curso EAD, de uma turma de serviço social, de uma turma de pedagogia. Mas quantos alunos acabam ingressando no EAD e não conseguem concluir? Então, assim, às vezes você vai até numa propaganda, quando você fala ensino superior, né? Faça o curso da forma que você pode, no seu tempo. Tudo a mídia é muito massa, mas assim, às vezes você entra e não consegue concluir. No presencial também é assim. Então, assim, muitas vezes eles até ingressam, mas não conseguem concluir os cursos. E se vocês, cada um de vocês pudessem resumir tudo isso em uma frase, qual seria?
Eu vou falar em termos de vocês, né? Como se eu estivesse falando para vocês. Sem sombra de dúvida, eu tenho os melhores alunos. Né? Assim, eu acredito muito em vocês, eu brigo muito por vocês até. E a frase que eu diria é que foco, vocês vão chegar aonde vocês imaginarem. Bom, a frase que eu diria foi uma frase que eu escutei ela logo quando eu me formei, e eu não esqueci isso, e olha que faz um tempinho já, quando eu terminei o ensino médio, no caso, né? Que é o seguinte: não troque um momento passageiro por toda uma vida. No caso, não troque a vida que você possa vir a ter por um momento que é passageiro. Muitas das vezes é mais divertido jogar, brincar, sair, mas às vezes é necessário focar, como a nossa coordenadora bem citou, que é um breve momento que vocês têm que focar para entrar na universidade. Depois disso, tem que focar para ter a sua formação. Eu garanto a vocês que vai ter um momento na vida de vocês que vocês vão colher esses frutos e vão poder realmente viver, né? Uma vida que cada um almeja, mas tem que ter um foco. Então, a frase que eu pudesse resumir seria essa: não troque toda a possibilidade de uma vida por um momento passageiro. Em relação a uma frase, irei para pensar, eu estava aqui pensando, eu admiro muito a frase do escritor Rubem Alves, quando ele diz assim: o que a vida quer da gente é coragem. Precisamos ter coragem todos os dias, se levantar e agradecer a Deus pela saúde, pela casa, pelos pais e pelo alimento. Devemos agradecer a Deus todos os dias com a escola, com professores, gestão, materiais, estrutura de qualidade. Agradecemos também as oportunidades que vocês tiverem diante do esforço do nosso professor Gutenberg, juntamente com a gestão, em conseguir vários estágios, porque ficará na história da CIT Bahia. Isso é muito importante. Eu sempre digo para vocês, o momento passa. Eu sempre digo em sala de aula, agora é o presente, o que eu estou falando aqui, daqui a um segundo se torna passado. Portanto, vamos aproveitar os estudos. Não é fácil, eu sei que eu já fui adolescente. Se dedicar, mas vocês têm a melhor escola da Paraíba. Eu digo porque eu já passei em outras escolas. Vocês têm a melhor equipe de professores do estado da Paraíba. Eu digo sem nenhum receio, porque essa já é a minha terceira escola cidadã. E eu sempre digo para você, meu aluno, aproveite o momento, porque 2026 está à porta. E você, se não se dedicar aos estudos, preste atenção, estudem, porque o que a vida quer da gente é coragem. E amanhã vocês irão colher o fruto do que vocês estão plantando. Aproveite os momentos que a escola está dando para vocês. Conexão, não é isso? Quantas e quantas outras oportunidades que vocês já tiveram. E em breve vocês estarão fazendo o Enem. E pense, reflita. E o amanhã? O tempo passa muito rápido. Aproveite esse
momento. Se dedique, estude, abrace o estudo. Não esqueça que vocês vêm desde a primeira série, lembrando do quê? Do projeto de vida. E você só vai realizar o seu projeto de vida se vocês continuarem com a coragem. Porque quando chegamos na terceira série, muitas vezes bate aquele cansaço. Mas é o momento que vocês devem buscar energia, porque é o ano que vocês irão fazer o Enem. Só para finalizar aqui, a gente falou tanto de IDEB, sabe? A gente falou tanto de IDEB, sabe, aqui, para finalizar logo, para a gente poder sair, tá? A maioria já agoniada aqui. Qual vai ser a data da nossa prova? A gente está decidindo, a gente sabe que é na última semana, mas geralmente eles mandam a data de lá, viu? De cada escola, eles mandam a data que vai ser aplicada em cada escola, mas eles mandam com antecedência e a gente divulga para vocês, viu? Então é isso, obrigado aí por assistir.